Agora você pode estender as suas mãos aqui para frente e dizer assim: Senhor Jesus, nesta hora, nós já te adoramos, engrandecemos o teu nome, dissemos que o Senhor é bom, porque tudo isso é a verdade. E os nossos corações estão gratos por poder te adorar livremente. Mas como teus filhos, nós queremos te pedir, nesta hora, do teu alimento, daquilo que vai nos embasar e fundamentar as nossas vidas. Crendo na tua palavra, que se um filho pedir pão, o Senhor não entregará pedra. Por isso, nessa hora nós te clamamos. Cerca de Amari, com muros de fogo, que a sua vida esteja guardada em ti. E que mais uma vez, ela seja boca profética neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Peça ainda, irmãos, que esse mesmo Deus que me cerca e que já está me cercando, cerque toda esta comunidade. Amém? Senhor, cerca-nos a todos em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que a palavra que será semeada seja roubada de ninguém neste lugar. Clamamos a Ti, Senhor, que todo espírito enviado para roubo seja paralisado em nome de Jesus. E que a palavra semeada encontre em cada um dos que aqui estão um solo fértil, onde elas podem brotar, florescer, germinar a 100 por 1, para a glória do teu nome. Livra todos aqui, em nome de Jesus. E você diz? Amém e amém. Então, nós vamos começar lendo uma parte do texto do Evangelho de João, no seu capítulo 1. E é uma porção, quero que quem trouxe a sua Bíblia fique com ela aberta. Quem tem ela no celular, fique com ela no celular no modo avião, para que o inimigo não te tente com nenhuma notificação de alguma coisa que possa roubar a sua atenção e te distrair do que será liberado. Ou acompanhando aqui na tela, nós vamos ler João 1, a partir do verso 29. E, amados, mal começava eu a selecionar as porções dos textos escriturísticos e o Espírito já ministrava. Então, esteja atento. Desde o comecinho, eu não vou fazer a leitura total para depois falar a respeito. Eu vou ler e já compartilhar o que o Espírito foi entregando sobre o texto que ele entregou. João 1, a partir do verso 29. No dia seguinte, João viu, diga comigo, João viu. João viu Jesus aproximando-se e então ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouça, João viu Jesus, mas João não se satisfez em apenas vê-lo. João não se acomodou porque estava vendo, e porque estava vendo ficou maravilhado. Eu estou vendo Jesus. O texto diz que João viu, mas o fato de ver Jesus provocou em João uma atitude. Que atitude foi essa? Ele foi chamar outros e anunciar o que ele estava vendo para que outros vissem também. Sabe, todas as vezes que você contemplou a face dele, que você teve experiências com ele, que você esteve na presença vendo a ele ou a anjos, ouça, não é para você ficar apenas maravilhado dizendo eu vi. Deus te dá a visão para que você se levante e anuncie, venham ver também.
não para em você e não é só para você. João anunciou para que outros o vissem. E ele continua e diz, este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então João prossegue no verso 32, João dá o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Olha que interessante agora. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito. João não teria reconhecido se não tivesse ouvido do próprio Deus que o enviara, que sinal que ele ia ver para poder reconhecer. Então ele diz o que era. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Vamos recapitular? João está dizendo, eu não teria reconhecido Jesus. Sabe por que eu reconheci? Porque quem me enviou, Deus, já tinha me dito, você vai ver sobre ele descer o Espírito, você vai saber que é Ele. Por causa disso eu soube. Tem algo aqui para nós, meus irmãos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos acessar a revelação para que reconheçamos quem Ele está enviando ou o que Ele está operando ou realizando nessa terra. Porque a gente é leso, a gente é meio abestalhado, está na nossa frente, mas a gente pode não reconhecer. Qual é a forma de reconhecer o que Deus está fazendo, quem Deus está levantando, o que é que Ele está realizando nessa terra? Parar para ouvir dEle, como Ele vai sinalizar. Tem que ouvir Deus. Precisamos ouvir. Se a gente se perder de ouvir a Deus, sabe o que pode acontecer? A gente pode perder de reconhecer o que Ele está realizando. Quem Ele está enviando. O que é que Ele, como Ele está se movendo. Nós precisamos ouvir a Deus. Hoje nos meus últimos momentos de choro, vi Carla agora e lembrei. Para variar. Eu estava numa conversa com Carla sobre alguém que precisava ser atendido na clínica, enfim, uma questão da clínica, há alguns dias. E eu disse, Carla, precisa ser assim, assim, e ela começou a falar comigo, vamos colocar fulano, eu digo, ok. E de repente eu sinto aquilo do Espírito, dizer, não, está errado, não é para ser assim. E eu parei, me veio uma lembrança de um sonho que Eriquinha de Jeff teve aqui no primeiro ano da Zoe. Quando eu fazia planos de como eu desenvolveria o ministério no ensino e na pregação. E Érica teve um sonho, desse sonho o Senhor falou comigo e disse, não é como você está pensando. Não, tem limite, tem que ter cuidado, só vai até aqui, enfim. E me trouxe esse sonho, 5 anos, 6 anos. E aí eu fiquei, ela disse, o que é, Cunha, o que é? Eu digo, não, vou pedir confirmação ao Senhor, depois eu digo. Acho que 1 ou 2 dias depois eu tenho um sonho. E eu não entendi nada do sonho, assim. Tipo, eu entendi. Na verdade, eu entendi, mas eu não quis entender. E eu disse, não. Sou eu querendo forçar a coisa para poder dizer a Carla que está confirmado o que eu estava sentindo. E não disse nada a ela. E passaram-se vários dias. Hoje, Carla manda um sonho dela. E diz, Cunha, não entendi nada, mas olha que coisa esquisita. Tinha esse e esse elemento. E o sonho girava exatamente da mesma forma como eu havia sonhado e que Deus havia falado. E eu não consegui nem responder, porque eu fui tentar responder, ela já começou a chorar. Meu Deus, Deus fala. Então, escuta, por que eu estou dando esse testemunho? Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, a gente então entende o que é que Ele está fazendo nesse tempo, como Ele está se movendo, o que é que Ele diz, faz, não faz, vai, para, não, é sim. E a partir disso, a gente pode ter certeza de que vamos avançar alinhados com o que Ele deseja fazer, sem perder o que Ele está enviando para nós. Entendem como é importante? Ele deseja falar. E Ele fala com todo aquele que buscar ouvi-lo. Diga, o meu Deus
deseja me falar. E se eu buscá-lo, eu vou ouvi-lo. Você crê mesmo nisso? Então diga assim: eu quero ouvir o Senhor. Então, o que é que você vai fazer? Vai buscá-lo. Aí você vai ouvir. Amém? Amém. Mas João Batista continua. E aí, a partir do verso 35. Não, perdão, no verso 34. Ele diz: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Deixa eu fechar essa primeira parte dizendo assim: João viu o sinal que Deus havia dado e quando viu, ele reconheceu. E quando reconheceu, ele não ficou maravilhado guardando para ele. Ele testificou. É tempo de testemunhar. Deus já nos corrigiu no retorno do sarça ardente com a motivação correta. Mas Ele está nos dizendo, não é para guardar. Você precisa testificar. Eu vi. Eu estive. Eu ouvi. Por isso testifico. Ele está operando. Ele está visitando. Ele está liberando. Ele está revelando. Ele está realizando. Ele está derramando do grande avivamento dele nas nações. E tem um pouco, sim, deste avivamento liberado nesta terra, neste lugar, sobre nós, para a glória dele. Mas aí o verso 35 continua e diz que no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Diga comigo, quando viu. O que é que ele viu? Jesus passando de novo. Ele viu Jesus passando. E mais uma vez, o que é que ele faz diante da visão? Disse. Ele vai de novo testemunhar. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Meu irmão, por que você parou de testemunhar sobre Jesus? Por que você parou? Você acha que já testemunhou demais? Eu quero dizer que você precisa permanecer testemunhando do que Jesus tem feito, do que Jesus tem dito, do que Jesus tem liberado, do que Jesus tem revelado, de quem Jesus é, para que outros possam ver, para que outros possam ouvir e para que outros possam testemunhar. Eu suspeito que esse lugar vai ficar pequeno quando os que aqui têm visto, experienciado, ouvido, entendam que não é para guardar para si mesmos. E comecem a testemunhar e dizer, verdadeiramente, é Jesus. E Ele está no meio de nós. Amém? João, o texto, agora não João Batista, João que está escrevendo o Evangelho, ele prossegue e no verso 38 ele conta, voltando-se e vendo Jesus, perdão, ainda está em que verso? 36, né? Comecei no 35, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso. É isso aqui. Ouvindo-o. Os discípulos que estavam com João Batista ouviram o testemunho. Ouvindo-o dizer, os 2 discípulos reagiram. O que é que eles fizeram? Seguiram a Jesus. E você acha que João perdeu? João sabia quem era. João sabia que era aquele que havia sido enviado para preparar o caminho que apontava para Cristo. E João anuncia para que aqueles que vinham após ele deixassem de olhar para ele e segui-lo, para seguir a Jesus. Então acontece. João testemunha e os discípulos ouvem, deixam João e seguem a Jesus.
Quando você testemunhar, creia, eu quero liberar uma palavra aqui, você vai viver isso. Amém? Receba com fé. Quando você for fiel, obediente, e disser assim, eu não vou me calar, eu vou testemunhar sim. Do que o Senhor tem feito, do que eu tenho visto, do que eu tenho ouvido. Você vai ter testemunhos de pessoas que vão te ouvir, o teu testemunho, e elas seguirão a Jesus. Amém? O relato continua então no verso 38 e diz que voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu Jesus, venham e verão. Quando tiverem curiosidade sobre quem é esse, quem é Jesus? Ou, peraí, o que é que eles estão vivendo ali com Jesus? Peraí, eu quero ver. Quando tiverem essa curiosidade, eu creio. Porque a palavra diz que aqueles que têm fome, que aqueles que têm sede, que aqueles que querem conhecer, esses o encontrarão. Eu creio que Jesus dirá, venham e vocês vão ver também. Então Jesus diz, venham e verão. E eles foram. E por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. E ali eu imagino que passaram o dia com Jesus. Devem não apenas ter visto Jesus, mas ouvido muito o que Jesus estava a ministrar. Sim ou não, gente? Né? Aqui tem mais algo para nós. Só verá e ouvirá quem estiver disposto a se colocar na presença. Essa é a questão. Porque eles podiam ter ouvido o testemunho e ter simplesmente dito, que massa. E é verdade, alguns vão ouvir e vão dizer que massa. Outros vão ouvir e vão ridicularizar. Que conversa que viu o quê? Mas há os que seguirão. Os que seguirão vão ficar aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tem a dizer. E eles vão começar a colecionar visões, ensinos, revelações, acesso às liberações de Jesus em suas vidas. A questão é, e você que testemunhou? Você vai se satisfazer com o testemunho passado? Hein? Vai ficar muito feliz porque testemunhou no passado e alguém veio? A verdade é que o Senhor deseja se revelar para os que virão, mas Ele quer continuar liberando da revelação de quem Ele é para você. Você precisa continuar vendo e ouvindo. E para isso, você precisa estar o lugar onde se vê e ouve Jesus é na? Tome fôlego e diga, o lugar onde vejo e ouço Jesus. É onde? Na presença. De Diomari? Ele pode até me usar pela misericórdia dele, mas eu quero te dizer que na presença dele. Isso nenhuma igreja pode garantir a você. Não, não. Porque se tiver uma igreja em que as pessoas não estão vindo reunidas em nome dele, para ele, ele não estará. É clube religioso. Mas se tiver gente que deseja estar na presença, é na igreja, é em casa, é no quarto, é no carro, se tiver um coração ansiando pela presença dele, ele virá. Ontem os jovens se reuniram em casa. Por que tem que ser aqui? Disse a eles, eu. Por que tem que ser na igreja? Se vocês na casa estiverem ansiando pela presença dele, ele virá. E vai ser poderoso o que ele vai fazer. Amém? O relato prossegue, gente. E agora eu já estou chegando no verso 40 de João 1. E esse relato, ele apresenta uma sequência, conforme João, dos primeiros discípulos de Jesus. Essa sequência diz, André, lembra que, voltando, tira o texto, por favor, volta. Estava João Batista com 2 discípulos. Ouviram o testemunho de que Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Esses 2 discípulos deixam João Batista e seguem Jesus. Passaram o dia com Jesus, ok? Agora vem o verso 40. André
irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. Os dois que seguiram, a Bíblia nomeia um deles. Como é o nome dele? André. E quem era o outro, vocês sabem? Alguém? É comum entre os teólogos que este outro discípulo seja João que está escrevendo o Evangelho. Então, é comum, não tem nenhuma discussão em torno disso, de que os dois discípulos de João Batista, que deixam João Batista para seguir Jesus, eram André e João, o que escreve esse Evangelho que eu estou lendo para vocês, tá? Vamos mais. O primeiro que ele encontrou, André ouviu, certo? Ele está falando sobre André. E André era irmão de quem? Simão Pedro. Ok. O primeiro que André encontrou foi Simão, seu irmão, o que foi identificado como Simão Pedro. E lhe disse, achamos o Messias, ou seja, o Cristo, aquele que estava prometido. E levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Ou seja, quem eram os dois primeiros? André e João. Agora André aprendeu com João Batista, ele não guardou para ele não, ele já foi atrás de outro para testemunhar. Aí ele já chegou no irmão dele, Simão Pedro, e disse, vem, que a gente acabou de conhecer o Messias, vem comigo. Aí, ele já traz um. Você tem trazido quantos com você? Olhe para trás. Todo mundo olha para trás, para o lado. Olha aí. Quem dos que aqui estão vieram com você? Porque você disse, vem comigo ver o que eu estou vendo. Vem comigo ouvir o que eu estou ouvindo. Vem comigo viver o que eu estou vivendo. Quantos aqui? Que em nome de Jesus, em alguns meses, eu faça de novo essa pergunta e você olha e diga, ali tem um, ali tem outro, ali, ei, estás aí. Amém? Então. E aí levou a Jesus, Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. E no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galileia, quando encontrou mais um. Quem foi que Jesus encontrou? Filipe. André, João, Pedro e agora Filipe. E aí Jesus disse, siga-me, Filipe. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael. Eita, que Deus está falando hoje, está insistindo no começo dessa pregação, ainda estou na introdução, mas ele não para de dizer. Filipe já foi atrás de Natanael e disse, Natanael, presta atenção, tu não sabe quem a gente viu, tu não sabe quem a gente ouviu, tu não sabe o que a gente está vivendo com o cara, a gente encontrou Jesus Cristo, o Messias. Aí Natanael vai ter uma longa conversa, um diálogo aí, porque Natanael fica curioso. E Natanael vem, conversa com Jesus, mas eu quero pular para o verso 51. No verso 51, depois que Natanael já falou com Jesus, e Natanael já reconheceu quem Jesus é, então Jesus diz, escute, porque ele está dizendo não é apenas para Natanael, ele diz, digo-lhes. Ele está falando para quem é discípulo. Ele diz, digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora ouça, aquele que libera a palavra é fiel para cumpri-la. Jesus não cumpriu só enquanto esteve com Pedro, João, Natanael. Jesus continua cumprindo onde ele está e onde ele se apresenta e onde a manifestação da glória dele é revelada. Tem gente que está vendo o anjo subindo e descendo e não tem sido diferente neste lugar. Uma pessoa, a gente teve reunião quinta sobre o seminário de libertação e uma pessoa disse, Edi, eu não quero ficar nessa equipe não. Que essa equipe aí, é a que liberta, me deixa numa equipe mais administrativa, assim, porque eu ainda não estou, né? Eu estava me acabando de dor de torcicolo, Mas quando eu estava indo para casa, eu disse, não, Tatá não vai estar. Tatá não vai estar.
A areta não vai estar. Você tem que posicionar pessoas que têm o dom ainda mais apurado para ver o que eu estou revelando no reino espiritual. E aí eu mandei uma mensagem para ela, eu disse, mulher, tu tem que estar. Tá, não vai estar, mas tu tem que estar. E expliquei para ela e disse, mas ore, pergunta ao Senhor. E porque foi para a presença, ela me responde com uma visão que Deus deu a ela. E na visão, onde é que ela tinha que estar? Alinhada, numa posição para poder ser quem Deus a criou, para ser e realizar o seu propósito, que tem a ver com ver anjos descendo e subindo. Aleluia. E ela diz, Edi, eu nem sei como é isso. Toda vez ela chega insegura, mas eu vi. Mulher da glória, mulher. Que eu queria ver só a peninha e não vi ainda, criatura. Mas o que eu quero dizer, amados, é que onde Jesus estiver manifestando a sua presença, lá atrás ele liberou uma palavra. Foi lá atrás que ele disse, vocês vão ver. E vai ter anjos subindo e descendo. É por isso que nós temos tantos testemunhos ao longo desses 6 anos. De pessoas vendo esses anjos. Anjos liberando, anjos tocando, anjos trazendo resposta, anjo guerreando. Anjo literalmente na escada subindo e descendo. Tem mais de Deus, meu irmão. Tu vai ficar até quando? Sentado em igreja. Marcando checklist de mais um culto. Ele deseja que você ouça. Ele deseja que você sinta. Ele deseja que você receba. E ele deseja que você veja. Amém? Mas vamos seguir. Eu quero fechar essa primeira parte dizendo que desde o início do texto que eu li, nós vemos João Batista vendo, ouvindo, ou melhor, vendo não, né, gente? Está difícil ver com o ouvido. Vendo, ouvindo e anunciando, testemunhando a outros, para que outros também pudessem ver e ouvir. É um ensino para nós nessa noite. E vemos que André, vendo e ouvindo, testemunhou. E vemos que Filipe, vendo e ouvindo, testemunhou. E vemos que, quando eu disser 3, você disse seu nome. E vemos que Ediomari, vendo, ouvindo, testemunhou. Amém? Amém. Mas aí eu quero agora passar para uma segunda parte dessa pregação. E é sobre esse contexto do que eu li para vocês. Esse contexto, ele é identificado pela Bíblia de Estudo em ordem cronológica de aplicação pessoal como sendo, assim é o nome que a Bíblia dá, os primeiros discípulos que seguem Jesus, segundo o relato de João. Recapitulando, quem são eles? André, João, Pedro, Simão Pedro, Filipe e Natanael, segundo o relato de João, tá? Ok. E aí eu quero focar um pouquinho sobre essa pregação. Nasce de ontem à noite eu pedindo a Deus para não vir pregar hoje. E dizendo, Deus, eu não quero ir, eu quero ficar contigo. Eu estou no estado noial. Estado noial, para quem está nos visitando, é quando a pessoa está em noia, assim, tipo, em crise com ela mesma, com tudo da vida. E aí eu disse, eu quero ficar só com Deus, eu preciso ouvir Deus. Eu não quero pregar. Eu quero me trancar na minha casinha de oração e ouvir Deus, para ver se eu volto. E eu disse, Deus, eu só vou pregar se o Senhor me entregar, me disser o que é para eu pregar, porque o Senhor quer que eu pregue. E aí, dormindo, eu sonhei que Deus chegava para mim e dizia, eu quero que você pregue sobre Pedro. Ele disse, Filipe, mas eu não consegui fazer uma pregação de 1 hora com os dois. E ele disse sobre o que é ser um discípulo
e o que o discípulo precisa atentar. Porque eu chamo como discípulo, mas tem algo que você precisa observar enquanto um discípulo de Jesus. Eu acordei com isso e estou aqui. Eis-me aqui. Então, amados, a gente vai olhar um pouquinho para Pedro, esse discípulo chamado por Jesus. O que Pedro tem a ver comigo e com você? Que alertas que o Senhor nos faz nessa noite, a partir da vida de Pedro? O que a gente tem que observar? E aí eu quero ler João 1, no verso 42. Que diz assim, e a gente já leu até, né? Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Olha o que a Bíblia de Estudo NVI fala sobre esse versículo. Eu fiquei maravilhada. Porque aí o Senhor já começou a dizer, fala para o meu povo. Olha isso. Aspas. Nos evangelhos, Pedro era tudo, menos pedra. Pedra ou rocha é o significado do vocábulo Pedro, tá? Que Jesus usa lá. Então, a Bíblia de Estudo NVI diz, nos evangelhos, Pedro era tudo menos pedra. Ele era impulsivo e instável. Tem alguém impulsivo aqui? Mulher, não levanta as duas mãos, não. Precisa, não. Fica aí com as bichinhas baixas. Eita Deus! Quando viu, falou o que não devia ter falado. Quando viu, já fez e não devia ter feito. Quando viu, impulsivo, feito Pedro. Diz que Pedro era impulsivo e Pedro era instável. Meu Deus! Uma hora é, outra não é. Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Hoje eu sou o crente das galáxias, com Jesus Cristo voando no universo. No outro dia eu estou lá. Tem alguém assim aqui? Porque não diga que não tem não, porque como eu aconselho alguns aqui, eu sei muito bem que tem. Tem gente que eu faço até o gráfico, é assim, ó, em cima e embaixo. O gráfico parece aquele negócio do coração, aquele monitor. Tchim, 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 tchim. Dá vontade de matar o infitético. Ainda bem que eu não sou Deus, né? Deus é gracioso e misericordioso. Mas Pedro era impulsivo e instável. Em Atos, no entanto, diz a Bíblia de Estudo NVI, ele passou a ser coluna da igreja primitiva. O instável, o impulsivo, foi aquele que Deus transformou em coluna, apóstolo, fundamentador da igreja dele. E aí a Bíblia continua e diz, Jesus deu-lhe esse nome, escute isso. Jesus deu-lhe esse nome, não pelo que ele era, mas pelo que viria a ser, pela graça de Deus. Não é meu Deus, Cris? Meu Deus! Este é quem tu és, aquela figurinha. Não, aquela figurinha é meu Pai eterno. Gente, você tem noção de quanto nós olhamos para nós no estado em que estamos hoje para nos definir? E a partir disso, então, a gente dá respostas para Deus e faz escolhas na nossa caminhada. Porque a gente olha e diz, não, eu não. Não, quem sou? Olha onde eu estou. Cabeção. Amadinho de Jesus. Jesus está me trazendo aqui para pregar hoje para dizer assim, quando Ele te chama como discípulo, Ele não está te chamando por quem você é, Ele está te chamando porque Ele já viu quem você será. Ai. Para de olhar só para quem você é hoje. Deus deseja te transformar para que você seja quem Ele te criou para ser. E é porque você consegue, não. Por isso que o versículo termina dizendo, ou melhor, a explicação termina dizendo, é pela graça de Deus. Só pela graça, não tem uma música? É a graça, é pela graça. É a graça que vai te capacitar. A graça dele em você operando. Apesar de você. Quando Jesus te identifica como seu discípulo, Ele não está olhando limitada e exclusivamente para quem você é hoje, mas para quem você virá a ser. Amém?
Você deseja se alinhar com o que Ele está vendo lá no futuro? Não tem a ver com as suas habilidades. Olha o que diz Lucas 5. Lucas 5, do verso 8 ao verso 10. Jesus está falando após a pesca maravilhosa. Em que Jesus diz, vai Pedro, pesca ali, águas mais profundas, mas tá bom, Senhor, eu vou. Quando Simão Pedro viu isso, ele viu a pesca, depois de ele ter tentado, ter conseguido nada, mas quando ele viu as redes cheias, e ele viu o milagre, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Você acha que você pode estar perto dele e que você tem autoridade para se aproximar dele, porque você é o santo, puro e imaculado. Mas muitos têm escolhido se afastar, porque se olham e se veem como miseráveis pecadores, se veja mesmo. Mas que ao se ver como miserável pecador, você se aproxime do seu Redentor, que te lava, que te redime, que te purifica e que te traz para perto, para a presença, para poder te transformar em quem Ele te criou para ser. Não entende que é insensato se afastar? Afasta-te de mim, diz Pedro, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo. Sabe por quê, Pedro? Porque eu não estou olhando para você e vendo quem você é. E de agora em diante, sabe o que é que você será? Você será pescador de homens. Pedro seguiu debaixo de uma palavra. Eu vou te fazer ser quem eu te criei para ser. O que acontece é que às vezes a gente está naquele lugar, a gente é tão limitado. Eu acho que parte da minha noia desse dia, de ontem, é de não querer aceitar que Deus diz, você vai ser isso, é nisso aqui, eu queria outra coisa, e fica lá e birrando com a outra coisa. Mas às vezes a gente não é assim. Não, nos meus planos eu queria ser. Eu pensei em ser. Mas Deus está dizendo, eu sei quem você será, porque eu te criei para sê-lo. Ouve a minha voz e vai para a posição que é a mais segura para você estar, é perfeita. E você, Pedro, está achando que é pescador aqui nesse mar? Eu te fiz para ser pescador de homens. Gente, quando é que isso fazia sentido para Pedro? Quando Pedro ouviu isso, não fazia sentido para Pedro. Tem gente aqui que está buscando sentido. Deus não te chama para buscar sentido. Deus te chama para se alinhar com o que Ele está dizendo sobre você. E então, a partir desse alinhamento, deixar Ele derramar da graça dEle para que aconteça na sua vida o que Ele planejou para que acontecesse. E você venha a ser o que Ele te criou para ser. Sai do lugar de rebelião. Tem propósito na sua existência. Feche os seus olhos. E diga assim, Senhor, atrai-me a tua presença. Para que eu possa ouvir de ti. Quem eu serei em ti. E contigo. Amém? Nós precisamos ouvir. Quando a gente ouve, gente, a gente se move debaixo da palavra. Aí nada nos para. Quando a gente quer insistir, quando a gente quer desistir, a gente sabe que tem uma palavra liberada. Espera aí, o meu Deus disse que eu seria. Um irmão um dia desse chegou para mim e disse, pastora, eu estou desanimado, estou desencorajado aí. O que foi? Porque antes eu achava que eu sabia quem eu era, mas depois daqui das 8, depois de um tempo, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que Deus me criou para fazer, eu não sei. Aí ele ficou me olhando e eu tive vontade de dizer, o que tu espera aqui de mim, criatura? O que é que tu queres de mim? Eu fiquei olhando para ele e ele estava tipo assim, poxa,
Agora eu estou mais perdido do que segue em tiroteio. Ele não disse, eu estou usando essa expressão. Eu não sei quem sou, nem o que vou fazer. Aí eu respondi para ele, então, querido, oportunidade maravilhosa. Vai para a presença até ouvir. Essa é a hora que a pessoa olha para você e faz... Quen, 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 quen. A decepção está no rosto ali. Como assim? Cadê a resposta? Mas deixa eu lhe dizer, se você é um desses que está vivendo sua vida sem ter ouvido Deus dizer porque Ele te criou e a que Ele te chama e quem você será, meu irmão, em nome de Jesus, se aproxime mais dEle. Pergunte mais a Ele. Ele vai te revelar. Ele vai usar um profeta, Ele vai usar a palavra, Ele vai usar um sonho, Ele vai te dar uma visão, Ele mesmo falar no seu interior e você vai saber. Ontem eu estava conversando com Raíssa numa festa de aniversário, Raíssa fazia direito, não, advogada formada, né? Formada com a OAB passado, né? Certo? E já atuava, né? Aí um dia aqui num culto, e tem uma liberação profética que bateu com o que Deus disse a ela, porque a gente sempre diz que tem que testificar o que Deus está falando com você. Não se move porque o profeta falou. Em nome de Jesus. Você se move porque Deus falou. E aí usa o profeta para testificar. Está ligado aí? Porque tem gente se perdendo porque ouve qualquer coisa em qualquer lugar, já diz, não, porque Deus disse que é isso minha vida. Você ouviu do próprio Deus? Vá para a presença. Vá ouvir Deus falando com você. Mas com Raíssa ela ouviu, confirmou, ela está fazendo medicina. Oi? E ela disse, Edi, depois de ser mãe, nada na minha vida me dá. Ela disse, quando eu estou ali na aula, eu digo, meu Deus, é para isso que eu nasci. Olha isso. Mudou tudo da vida, porque ela ouviu Deus. Quando ela estava fazendo direito, ela podia achar, vou terminar como advogada, mas Deus já a via como uma médica. Confie que Deus sabe o que tem preparado para você. Mas ouça a voz, não desista até ouvi-lo. Não desista até ouvi-lo. Porque Ele não quer você nesse lugar de não sei. Amém? Mas vamos continuar? Aí Ele diz que Ele seria um pescador de homens. Você diz, glória a Deus, Deus revela, né? Revela. Saiba que Ele revela. No entanto, diga comigo, no entanto. Contudo, todavia, porém, mas... Quem mais sabe outra aí? Adversativa. Conquanto, entretanto, e por aí vai, há um caminho e um processo entre o que Pedro era e o que Pedro viria a ser. Diga, há um caminho entre o que sou e o que serei. Tem um caminho e um processo, amados. Infelizmente, muitos param no meio do caminho. Para mim, é uma das maiores tragédias. É acompanhar pessoas que ouviram sobre Jesus, se renderam a Jesus, seguiram Jesus, começaram a conviver com Jesus. Ele começa a revelar, a operar, a pessoa está indo, de repente, ela para. Ela para, e umas vão retroceder, outras vão desalinhar e ir-se embora para outro lugar. Outras vão só ficar paralisadas. Mas elas não chegarão a ser quem o Senhor as havia criado para que fossem. E foi culpa de Deus? Ele falha? Mas você precisa entender que há um caminho e um processo. Vamos repetir? Há um caminho e um processo entre quem eu sou e quem eu serei. Você precisa trilhá-lo. Sem se desviar, sem paralisar, sem retroceder. A palavra desse ano para você, qual foi no começo do ano, quem estava no primeiro culto? É tempo de avançar. E aí eu quero que você imagine Pedro, que Deus disse que seria um pescador de homens. O que aconteceu com Pedro no caminho? E aqui eu encerro a palavra. Estou na terceira parte da pregação. O que aconteceu com esse discípulo chamado por Jesus? Porque alguns não entendem que há um processo. Ficam impacientes.
E porque não viram o que outros já viram, porque não ouviram o que outros ouviram, porque não tiveram as experiências que outros já tiveram, desistem. Se torna aquele crente meia boca, tem mais está faltando? Que se acostuma a ir no domingo para o culto, dar o checklist na atividade religiosa e dizer pronto, porque nunca vi, então pronto. Não é comigo. E você nunca vai chegar a experimentar o que Deus tinha liberado para você. Sinto muito, e a culpa não é dele, meu irmão, minha irmã. Mas essa palavra é para dizer a você que Pedro, que disse, ouviu de Jesus, vem, que eu vou te fazer pescador de homens. Discípulo, que depois se tornou um grande apóstolo Pedro. Porta-voz dos apóstolos na igreja primitiva nos seus primeiros anos. Esse homem foi um discípulo que em muitos momentos não estava vendo, ouvindo, estava desalinhado e tudo mais que você imaginar. Vamos ver? Você sabia que Pedro foi usado por Satanás? Mas já tinha sido chamado por Jesus como discípulo. Como assim? Já andava com Jesus. Era pertinho do grupo dos 3. Não era nem dos 12. Dos 12 era dos 3. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar da Galileia. É esse aí, que lá em Mateus 16, a partir do verso 21, tem a historinha. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos discípulos o que era necessário. Presta atenção, Jesus está com os discípulos explicando, olha, é necessário. Jesus está dizendo, tem que acontecer assim. Eu tenho que ir para Jerusalém. Ali eu vou sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei. Vou ser morto, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Pedro está ouvindo a explicação. E aí Pedro chama Jesus à parte e diz, olha, está repreendido. O impulsivo. Jesus está explicando como tem que ser. Eita, Jesus, estou entendendo, está falando comigo, né? Mas Pedro vem para Jesus e diz, está repreendido. Não é assim não, é do jeito que eu quero. É do jeito que eu estou dizendo que é bom. Do jeito que eu estou dizendo que é bom, não é o senhor sofrendo, não, Jesus. Que conversa é essa? É muito pesado, Jesus. Não, tem que ser mais leve. Bota a cruzinha de isopor. Negócio desse peso todinho para carregar. Mas olha, Pedro diz, nunca, Senhor, isso não vai te acontecer. Olha a respostinha de Jesus. Porque tem gente que acha, às vezes, que a gente que tem mais assim, a veia profética, a gente é meio duro, né? Tem que dizer, pastor, é muito duro. E quando ela faz aquela cara de braba de mal, parece que quer comer. Mas, meu irmão, Jesus não fez, não. Jesus só disse assim, olha as palavrinhas de Jesus, vou ler exatamente. Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Perdão, pulei. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. É nessa horinha, tchutchuca de Jesus, bem tchutchuquinha, para trás, Satanás, que ele vai dizer e continua e diz, então ele volta para os discípulos e diz, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a encontrará. Jesus está dizendo, quer me seguir, meu amigo, saiba que você vai ter que morrer. Tem que se negar. Mas eu acho, eu gosto, eu quero. E Jesus está dizendo, arreda Satanás, porque não estás alinhado com o que eu tenho para ser feito. Que palavra dura. Que palavra dura. Sabe por quê, gente? Porque nós temos a petulância. Eu digo a partir de mim, pelo ien de ontem. De estar dizendo a Deus, mas eu queria que fosse assim. Como assim não é desse jeito? Por que tem que ser dessa forma? E eu me pergunto se só eu realmente tenho estas crises. Ou é tipo assim, não, Senhor, o meu plano é o seguinte, agora que eu já planejei. Não faz sentido isso que o Senhor está falando. Como assim sacrificar?
Como assim renunciar? Como assim me negar? O senhor não viu não como eu ralei? Agora que é para eu aproveitar, eu vou me negar? Oi? Eu quero te dizer, meu irmão, que você só tem duas vozes a ouvir. Ou você ouve Deus te dizendo como é e se alinha, ou você vai dar ouvido para Satanás, que é quem quer te desalinhar dele. É radical? Fui eu não, foi Jesus. Que Pedro estava ouvindo Jesus dizer como era, e Pedro diz, nanani, nanana, e Jesus diz, arreda Satanás. Porque entendeu que ali Pedro estava emprestando a boca para Satanás. Então, amados, no nosso caminho até sermos quem Ele nos criou para ser, a gente pode emprestar a boquinha para Satanás. Sim ou não? E quero te dizer que a gente pode ouvir mais a Satanás do que o Senhor. E aí? Somos descartados? Vamos olhar um pouquinho mais para Pedro? Pedro foi corrigido tentando evitar o que era plano de Deus. De novo, viu? Lá em João 18. Jesus vai ser Jesus vai ser preso no verso 10. E aí, na hora que Judas traz Jesus e diz, como assim, vai ser preso? Agora, Jesus já tinha explicado para Pedro que ia acontecer. Mas Pedro, como é Pedro? Pedro diz, não, está fora do meu plano. Está fora do meu plano, não. Aqui não, violão. Jesus pega a espada e diz, Pedro trazia uma espada, tirou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha direita, o nome do servo era Malco. Jesus diz, guarda a espada, acaso eu não vou beber o cálice que o Pai me deu, cabeção? É de Omar inserindo o texto bíblico, né? Ai, daquele que sempre, Senhor, tem misericórdia. Só fortalecendo aqui, dando uma ênfase. Jesus diz, acaso eu não vou beber o cálice que o Pai disse que eu tenho que beber? Não é do seu jeito? Não é como você acha que tem que ser e fazer? O plano é do Senhor para a sua vida. Escute, gente, isso não é só para mim. Entenda que essa pregação é muito para mim, estou entendendo agora. Mas eu quero te dizer que não é só para mim. E que tem pessoas aqui que precisam ouvir e receber cajadadinha de papai que nem eu estou recebendo. Vem comigo, pai, bem-vindo ao meu mundo. Deus está dizendo, não é como o seu plano, não é o que você achou que seria da sua vida, não é o chamado como você achou que ia ser o seu chamado, não é o lugar que você achou que iria ocupar. Eu sou Deus e eu vou fazer do jeito que eu criei para fazer, porque esse é o melhor para a sua vida. Agora não se desalinhe, porque tem uma cruz para carregar e tem um negar-se para negar-se. Desalinhe-se e você estará sob outro governo que não o meu. É o de Satanás. Pedro negou Jesus, todos sabem da história. Lucas 22, 31 e 34. Simão, Jesus está dizendo, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Satanás tinha pedido os discípulos para serem peneirados. E sabe o que Jesus diz? Isso aqui me incomoda bastante. Eu não vou mentir, não. Já tive uns diálogos com Jesus. Tipo, Senhor, poxa vida. O Senhor é o meu advogado, o meu intercessor. Como assim o Senhor disse assim, Pai? Não deixa eles serem... Não, olha a resposta. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, vai ser peneirado, fofinho. Vai ser peneiradinho. Eu não orei pedindo para papas recolher a peneira. Eu só orei assim, Pai, fortalece a fé dele para ele aguentar o tranco. Sou eu que estou inventando, está aqui. A resposta de Jesus. Eu orei pedindo por sua fé para você não desfalecer. Tem gente que começa a receber uma peneiradinha e já está, não aguento mais, não quero, não sigo, não creio, vou-me embora. Meu amigo, lembre, há um caminho e um processo entre quem você é e quem virá a ser.
nesse caminho e processo de Pedro, discípulo, chamado, vocacionado, com palavra e promessa, teve um peneirado. Mas esse peneirado o Senhor permitiu, suspeito eu, porque o texto não diz, para que Pedro fosse forjado, assim como Jesus. Porque se Deus não poupou o seu filho, por que teria que ter um tratamento mais especial com Pedro? E comigo? E com você? Bem-vindo, querido, é a forja do Senhor. Na forja Ele vai deixar a gente ser apertadinho, peneiradinho, algumas vezes quebradinho. Mas o Senhor Jesus está intercedendo por nós como intercedeu por Pedro. E dizendo, ó Pai, enche-os com uma fé tal que eles não desfalecerão. Aí sabe o que vai acontecer? A gente vai, eu vou passando pela prova. Como é? Eu já cantei outra melodia, eu sei. Porque eu inventei uma melodia da minha cabeça criativa. Na criatividade santificada. Mas você passa por essa peneira, crendo, Senhor, Tu estás me forjando. Está peneirando para purificar. E Tu estás me forjando. Eu vou permanecer. Até que eu seja quem me criastes para ser. Amém? Olha esse amém, mas amém mesmo? Amém, é isso aí, é o povo crente. Uma salva de palmas para esse povo crente. Não teve uns amém assim, amém. Eu digo, eita. Mas é nessa hora que Pedro responde assim, eu estou pronto para ir contigo da prisão até a morte. É essa hora que Jesus olha e diz, hashtag sabe de nada inocente. Vai morrer pendurado na cruz de cabeça para baixo. E foi ele que pediu. Olha o que é tremendo em Pedro. É ele quem pede. Dizem os escritos históricos que quando Pedro vai ser crucificado no fim da sua vida, ele diz, eu não sou digno de morrer como o meu mestre. E ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas tem um processo. Antes disso acontecer, sabe quem era Pedro? Era o Pedro que vai negar a Jesus. E aí Jesus sabia e diz, Pedro, tu está dizendo que vai comigo da prisão à morte, mas antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negarás. 3 vezes. E assim aconteceu. E sabe por que eu acho massa esse texto ter ficado nas Escrituras contadinho assim? Para saber, gente, que às vezes a gente é como Pedro. E às vezes, ao invés de testemunhar, a gente dá aquela negada. Um dia um irmão me procurou e disse, Edia, eu preciso lhe pedir perdão. Mas é um irmão tão bonzinho. Ele é daqueles que você olha, não, isso aqui é fiel, é companheiro de jornada. E o irmão chega para mim e diz, eu preciso lhe pedir perdão. O que aconteceu, meu irmão? Um dia eu estava numa festa. E estava com uma galera lá que não vive o que a gente vive. E eu não lembro agora o testemunho. Oh, Jesus, ajuda eu! Gente, mas é mais ou menos assim. É melhor dizer que eu não estou querendo mentir, mas não estou lembrando dos detalhes. Está rindo, né, Socorro? Irmão, entre em contato aqui pelo iPad, manda mensagem. Não, gente, mas eu lembro, é porque eu não lembro os detalhes. Ipsis literis. Mas eu lembro assim, que o pedido de perdão dele era... Ele estava com os amigos, e os amigos cortando. Quem não viu, não ouviu, não viveu, não sabe o que é. Aí está cortando o que a gente vivia. E ele, naquele meio, fez voz com os amigos. E aí, depois, ele chega aqui na Zoe e o Espírito o constrange e ele vem me pedir perdão. Mas eu pergunto, será que é só ele? Eu lembro
eu com uns 5, 6 anos de conversão, fui visitar um parente. E eu tinha um livro no console do carro, A Cruz de Cristo. Eu tinha 5 anos de convertida já. Já ministrava louvor. A Cruz de Cristo. Quando ele veio me deixar no carro, eu corri e virei o livro. Meu Deus. Não, foi você não. Foi outra. Ah, foi. Aí papai disse, sabe de nada, inocente, tu vai lá. Está vendo, gente? Mas é assim. O que é que eu quero dizer? Que nós temos muito de Pedro. E há um processo entre o quem somos e quem seremos. Não se desespere e desista no meio do processo. Porque Deus não está desistindo de você. Ele não desistiu de mim, eu estou contando como testemunha, coisa horrível de virar o livro. Mas ele ficou olhando, dizendo, querida, tu vai fazer, sabe o quê? Mas tu vai falar de mim, e ainda vai ser perseguida por minha causa, ainda vai ser, mas tu vai ficar lá dando a cara a tapa. E não é que aconteceu? Vai acontecer também. Permaneça. Pedro negou a Jesus, e eu encerro dizendo que Jesus não negou a Pedro. E Jesus não quer negar você. Eu acabo de ver agora o slogan da Estância Paraíso. Deus não abre mão de você. Porque Ele tem um propósito para a sua vida. Só você pode abrir mão de você. Aí Ele vai respeitar. E olha que ainda assim Ele ainda manda anjo, ainda manda gente, ainda cutuca, ainda tenta. Mas se você for obstinado e disser não quero, Ele vai te respeitar. Mas Ele não quer abrir mão de você. E aí a gente vai ver em João 21, 17... Pedro olhando para Jesus, depois que Pedro negou Jesus, e Jesus olhando para ele dizendo, Simão, você me ama, Simão? Aí Pedro já está magoado, porque já é a 3ª vez que Jesus pergunta. Aí ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ei, o Senhor sabe que você o ama. Mesmo nas suas escorregadas. Mesmo quando sua fé está uma vergonha. Mesmo quando você está aquele crente, tem, mas está faltando. Mas Ele sabe que você o ama. E Ele tem um propósito. É por isso que Ele olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas, então eu vou te entregar uma comissão. Você não vai ser só meu discípulo, não. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Outra versão diz, apacenta as minhas ovelhas. E aqui eu quero entregar uma palavra para os que julgam muito os outros. Meu irmão, tenha cuidado. Deus vê diferente. A gente é muito rápido em dizer, aquele não serve. Olha como é a vida com Deus. Mas Deus não está vendo ele como é a vida hoje. Lembre, Deus está vendo quem Deus o criou para ser. Vamos ser mais cuidadosos com os nossos julgamentos. Jesus transforma Pedro de discípulo em um chamado para cuidar de ovelhas. E aí, gente, olha que tremendo. Pedro se torna a voz dos apóstolos. E eu não vou ler os textos, só vou citar Atos 1, 15 e 16. Antes de escolherem Matias, diz, naqueles dias, Pedro levantou-se. Entre os irmãos, um grupo de 120, e é Pedro quem diz. Pedro agora é o líder. Tem que trocar. Não tem mais Judas. Vamos trocar. Vamos orar para saber quem vai ser o próximo apóstolo. É Pedro quem, diante da zombaria dos judeus por causa de Pentecostes, em Atos 2,14, diz que Pedro se levantou e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens aqui da Judeia, eu vou explicar o que vocês viram. E diz a palavra que é depois dessa explicação que 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Porque agora não era mais o Pedro instável, o discípulo que parecia que não ia ser. Era o pescador de homens, lançando redes
e trazendo 3.000 com elas. Meu Deus. Ai, Jesus, você acha que foi muito? Aquele Pedro, aquele discípulo, em Atos 3:6, ele está diante de um aleijado, ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Agora não é mais Jesus quem está curando. Ou melhor é, né? Através de Pedro. Da boca de Pedro, que não estava mais questionando os planos de Jesus, mas sendo quem o Senhor o criara. É Pedro quem cura o aleijado. E essa é a primeira grande cura da igreja primitiva. Aí tem tanta coisa, o povo está maravilhado pela cura. E mais na frente Pedro vai pregar no templo e diz, israelitas, não se surpreendam com isso. E daqui a pouco diz que depois dessa pregação, os que ouviram a mensagem chegam a 5.000. Perto de 5.000, o pescador de homens. Pedro é preso e o Sinédrio diz, quem é você para fazer isso? O que é que vocês estão fazendo? Explica aqui. E prende ele com João, mas diz que ele, João, diante do Sinédrio, quem é que se levanta para falar? Está aqui, ó, Pedro cheio do Espírito Santo. Pedro agora não está cheio das suas emoções, da sua carne, da sua... Pedro agora não está dando lugar para Satanás. Pedro agora está cheio do Espírito Santo e diz, ouçam autoridades. Pedro se tornou o que não era. E há discípulos chamados por Jesus aqui, que ainda não são. Mas eu quero te dizer, que se você se posicionar, se alinhando, não com o que você quer, mas com o que Ele tem para você, ouvindo a sua voz e sendo obediente, você se tornará. Está nas suas mãos, porque Ele deseja te tornar. Até lá, há um processo. Passe pelo processo, meu irmão, sem desistir. Não vá para o canto mais fácil, não. Eu realmente entendo aquela palavra de Filipenses quando diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O que é isso, Edi? O que é isso, desenvolver salvação? A salvação quem dá é Jesus e só Jesus. Só Jesus. Mas sabe por que Paulo vai dizer aos filipenses, vocês têm que desenvolver a salvação de vocês? Porque ele está dizendo a partir de Jesus e em quem Jesus te chamou para ser, como Ele deseja te tornar. Viva o processo. Se disponibilize, se coloque na posição para viver o processo. Se for para ser peneirado, seja. Se for para sacrificar, sacrifique. Se tiver que morrer para a sua vontade, morra. Mas viva o processo e eu te tornarei. Eu te tornarei. E não é porque você consegue, é por causa da minha graça operando em você, por você, para que eu seja glorificado através de você. Mas como é que eu faço isso? É de desenvolver a minha salvação. Em primeiro lugar, você se alinha com Jesus. Isaac, pode ficar com o braço baixo, senão tu vai dar cãibra. Em primeiro lugar, você se alinha com Jesus. Você diz, Jesus, menos de mim, mais de ti. Depois você diz, Jesus, joga a luz aqui, o que é que precisa morrer, que não morreu. Depois diz, Jesus, fala comigo, eu quero te ouvir. Vai para a presença, vaso, vai para a presença. Não sai, não se afasta. Aconteça o que acontecer, não se afasta. Depois, faz o teu processo de cura interior. Porque tem tanta ferida aí dentro que pode estar acumulada. Deixa dessa conversa de que já sou salvo em Jesus, não preciso mais de nada. Precisa sim, precisa. E vai precisar enquanto viver no mundo caído. Faz o processo, depois vai aprender como é que faz o caminho para ir a Jesus ouvi-lo. Foi ontem, Cunha. Qual foi o dia que eu te mandei? Ontem? Foi ontem.
Mais um áudio chorando. Porque eu tô lá, tipo, Senhor. Porque eu fui ler, Elisa foi me dar, foi esse, não foi? Elisa, cadê Elisa? Elisa me dá um testemunho dos homens do grupo dos Hayashi lá. As crianças, minha gente, pelo amor de guarda. As crianças tendo palavra de conhecimento. Aí eu leio lá um testemunho que eles oraram. Uma criança na salinha diz: Sportage placa QZE 1245. Aí o povo sai no estacionamento, está lá, Sportage, placa QZE 1245. Aí a criança fez um desenho profético, no vidro do carro. Aí depois de uma semana, a dona do carro veio no Ministério Infantil e disse: você não sabe o que aconteceu. Eu nunca tinha viajado de avião, era o meu sonho. Quando eu saio do culto, tem um papel pegado no vidro do meu carro, que eu olho, um avião no céu, era eu. Eu disse: oxe, nunca viajei. Quando chego em casa, recebo um telefonema da minha família, compara a passagem de avião e eu estou indo viajar. E Deus deu a palavra de conhecimento para aquela criança. E aí um monte de testemunho de crianças. E eu termino o capítulo assim: Senhor, nós estamos falhando. Oh Deus, nós queremos viver isso. E de repente, Deus me faz um atendimento de cura interior. E o Espírito Santo começa a me mostrar a verdade, mentira, tchum, tchim, tchá. E no final ainda diz: eu me agrado de vocês. Porque vocês têm, o que a gente tem vivido, pessoas que chegaram aqui, que nunca imaginaram que teriam uma visão, que nunca imaginaram que teriam um sonho, que nunca tinham tido experiência de ouvir Deus, estão sendo destravadas. E aí eu ouvi o Espírito me dizer: eu tenho me agradado de vocês. Mas tem um processo. Faz a tua cura. Faz libertação. Não fez o seminário de libertação, você tem que passar pelo seminário de libertação. Crente, você quer continuar seguindo e avançando para alcançar o propósito da sua existência, precisa passar por libertação. Mas eu não entendo isso não. Venha que você vai entender durante o seminário. Mas quer andar alinhado conosco, você precisa passar pelo processo. Tem cura interior, tem libertação, tem que ter tempo na presença, tem que aprender as escrituras. É esse o processo entre quem sou e quem irei, ou melhor, serei. Tem um processo. Cure-se, liberte-se, vá para a presença, ouça, toque, receba, aprenda com a palavra e você será quem Deus te criou para ser. Amém? Tem alguém interessado? Há uma graça derramada nessa noite para que você seja. Então comece a dizer: Senhor, eu me aproprio dessa graça hoje. Comece a orar aí no seu cantinho. Talvez você está destreinado em estar na presença, né? E aí talvez você fique esperando por mim. Então comece a treinar aqui, feche os seus olhos, vá para a presença, diga assim: Jesus, eu quero. O que foi que você ouviu hoje? Conversa um pouquinho com Jesus. Não tem o que você olhar. Você olhar para a banda não vai te dar nada. Olhar para quem está passando não vai te dar nada. Olhar para mim não vai te dar nada. Olha para Ele agora. E você que está em casa, olha também. Faz esse momento. Fecha os seus olhos aí e começa a dizer: Jesus, derrama dessa graça. Fala comigo. Me leva a esse lugar onde eu me tornarei quem Tu me criaste para ser. Se você se afastou, começa a pedir perdão. Se você saiu, se você está fraco na fé, diz: aumenta a minha fé. Me ajuda na fé. Eu quero avançar. Tem algo dele sendo liberado aqui, amados. Eu não vou ficar falando muito não, porque vai ser Ele com você. Vai ser Ele com você. E se você se acha muito distante dessa realidade, lembre de Pedro. E diga: Jesus, eu estou distante, mas eu quero avançar. Eu quero avançar.
Eu quero avançar. Eu quero avançar. Diga a Ele. Eu quero avançar no conhecimento da Tua palavra. Eu quero avançar nas experiências contigo, na presença. Eu quero avançar. Acessando a revelação para a minha vida. Eu quero avançar numa transformação de vida perceptível aos homens. Eu quero avançar.
possa viver. Sua vida Ele entregou. Ai, no próximo domingo, meu aniversário é sexta, né? Meu aniversário é sexta. Mas eu queria um presente da Zoe. Eu queria que no próximo domingo nós fizéssemos o culto lá no terreno. E o som tivesse montado, a gente conseguisse um telão. E você convidasse alguém para esse culto. Alguém que está afastado do Senhor Jesus. Alguém que não está firme numa comunidade de fé. Alguém que nem crê. E você vai convidar. Vai ser o seu convidado. E o seu convite vai ser embalado pelo seu testemunho do que você tem visto, ouvido. Enfim, como André, como Felipe, como João Batista. E aí nós vamos ter um culto lindo ao Senhor, mas também uma palavra para esses que estão afastados, esses que nem o conhecem. Amém? Nós vamos ousar lançar redes. Que elas venham cheias para a glória dele. Amém? Posso contar com você me dando esse presente? Chame alguém e vamos ter um culto poderoso para a salvação de vidas. Eu quero que você assista esse recado. Já estou acabando. Fique de pé para receber a bênção. Já assista esse recado aí. Este recado é Laio, Milton e Damião. E também Altair. Ali estava faltando dizer. Agora vai, ó. O que faltava Altair, entendeu? Você se sente preso a dores do passado? Sente-se atormentado por lembranças de situações em que foi ferido por alguém? O diabo atua e opera onde existem feridas abertas para manter os feridos em cativeiro de tormento e opressão. Liberte-se. Seminário de Libertação, de 17 a 19 de março. Agora deixa eu dar uma notícia. A gente só tem uma semana anunciando, praticamente. Já estamos com 70% das vagas encerradas. Assim, completas. Encerradas não, 70% completas. Então, preenchidas, essa é a palavra. Só temos agora... 70 ou 75, quem lembra? 70. Então, só temos 30% das vagas. Corra e faça a sua inscrição. E antes de dar a bênção, Bianquinha, querida. Vem cá, Bianquinha. É hoje, Bianquinha. É hoje. Hoje é nível de Bianquinha. Tem mais alguém fazendo aniversário hoje? Renan foi quarta, vem cá, Renan. E Toninho também foi domingo. Não foi? Toninho. E teve mais alguém essa semana? Hã? Toninho foi não? Ah, tá, não, é fevereiro. Então chega. Renan e Bianca fazendo nível. Paulo, vem cá, Paulo. Foi domingo, olha aí. Voado não. A gente vai cantar parabéns, certo? Fico muito constrangida que não vai ter cara no bolo. Infelizmente. A gente tem que inventar uma coisa, gente, para ter o cara no bolo sempre. Mas vamos orar e vamos cantar os parabéns. Você pode estender suas mãos para eles aqui? Levildo! Vem, Levi. Tem cara no bolo hoje não. Vem não, hoje tem bolo não. O Levi vai ter que... Levi, depois a gente tem um encontro e tal. Você pode estender as suas mãos aqui. E você pode, a partir daquilo que você desejaria para você, liberar sobre eles. A palavra de Deus nos ensina que aquilo que a gente deseja que seja feito a nós, façamos ao outro. Então comece a liberar. Não seja comedido, não seja econômico nas palavras, no liberar de bênçãos, daquilo que você pode ser boca de Deus nessa terra, a profetizar na vida deles.
Nós queremos abençoá-los, Pai, nessa hora, porque o Senhor é o dono da vida. E o Senhor colocou em cada um deles virtudes e chamados que são imprescindíveis para o crescimento da tua igreja. E isso vai fortalecê-los, ó Pai, inclusive na sua vida, naquilo que eles vão e por onde vão caminhar. E eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, tudo que está separado para eles seja liberado sem medida e sem demora. Que a tua vontade se faça cabalmente na vida de cada um deles. De maneira a eles refletirem, ó Pai, a tua glória por onde eles vierem a andar. Que em nome de Jesus eles sejam e recebam da saúde do céu. Recebam da provisão do céu, da proteção do céu. Que eles estejam em todo o tempo escondidos debaixo das tuas asas, como o Senhor desejou fazer com Jerusalém, com o seu povo. Que eles sejam escondidos do inimigo. Que eles possam florescer por onde vierem a andar, como o homem do Salmo 1. Que eles estejam plantados junto a ribeiros de água, de tal maneira a frutificar o bom fruto, a tempo e fora de tempo. Que eles sejam tocados pelo Senhor, para viver a sua Zoe. Em o nome de Jesus. Amém. Parabéns nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data. Que Jesus te abençoe e te dê longa vida. Estenda as suas mãos para receber a bênção. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus e as doces e sempre presentes consolações do seu Espírito estejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe. Se você não fez ainda a sua inscrição, vai fazer lá atrás. Está acabando e eu creio que hoje acaba.